Graça e paz, meu amado, minha amada. Nós estamos aqui celebrando o nosso culto ao Senhor, ainda vivendo a situação de isolamento, né? Seguimos aí orando e buscando do Senhor graça e misericórdia sobre a nossa nação e sobre todos os países, do mundo. Eu queria, nesse domingo, estar introduzindo o nosso culto, trazendo uma palavra lá de Efésios 6:2, que você talvez já conheça bem, né? E lembrar, em Efésios 6:2 diz assim: honra teu pai e tua mãe. E esta ideia da honra aqui, no original, está associada à ideia de dar um preço, de valorizar, de estimar. Isso tem a ver com o exercício do amor cristão, isso tem a ver com esse desejo, assim como nós temos desejo de agradar a Deus, desejo de agradar a quem amamos, este honrar tem a ver com isso. Qual o preço, qual o valor que temos dado aos nossos pais? Neste domingo especial, o país todo celebra o Dia das Mães. Muitos países também do mundo, neste domingo, celebram o Dia das Mães. Na verdade, pai e mãe fazem parte de um projeto de Deus nas nossas vidas. Ainda que eles tenham falhado, ainda que eles tenham, em algum momento, estado até ausentes, a palavra de Deus diz que sim, eles fazem parte do plano de Deus. E nós queremos estar lembrando das mães nesse dia, não só porque hoje é o dia delas, mas porque precisamos aproveitar essas oportunidades para lembrar da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: filhos, honrem pai e honrem a mãe. E este honrar tem a ver com isso. Na verdade, a honra é o alicerce da verdadeira obediência. Não há obediência quando não há honra. E isso se refere a Deus, nós honramos a Ele, mas nós também precisamos aprender a honrar nossos pais e mães. Nesse Dia das Mães, lembre-se de honrar sua mãe, seja em memória, dando graças a Deus, seja liberando perdão, seja abençoando, seja trazendo uma palavra amiga, uma palavra amorosa, sejam em palavras ou em atitudes, atitudes que realmente expressem o valor da maternidade e da mãe, e o seu exercício de maternidade sobre nossas vidas. Que bom, quando nós podemos ter mães ainda ao nosso lado. E nós também queremos honrar aquelas que têm feito o exercício de mãe, mesmo não sendo mães biológicas, mas também exercendo este cuidado sobre a vida de muitos, esta maternidade também espiritual e emocional sobre a vida de muitas pessoas. Nosso chamado e o propósito de Deus é que realmente vivamos em família. E no meio da família nós temos essas expressões de paternidade. Pais e mães que precisam e devem, como diz a palavra de Deus, ser honrados para que os nossos dias se prolonguem sobre a terra e para que a gente vá bem. Vamos honrar nossos pais, em especial, lembrando das nossas mães neste domingo. Deus abençoe. Quero deixar você em seguida ali com o louvor e a palavra do pastor Silvano, lá de Dourados, que nós convidamos para estar trazendo, uma palavra do coração de Deus para a nossa igreja aqui. Um homem abençoado, um homem que eu tenho aprendido a respeitar e amar também. E nós vamos orar agora. Peço que você prepare o seu coração para este tempo, mesmo na sua casa, diante de um celular ou de uma televisão. Procure afastar agora os agitos, traga seus filhos para perto e vamos estar dando lugar a este momento também de culto e de celebração dentro de nossas casas ou onde você estiver.
Pai querido, em nome de Jesus, nós temos trazido, Senhor Deus, este tempo, Senhor, de celebração de uma maneira diferente, Deus, online. Mas eu creio, Senhor, é a minha plena certeza de que Tu és este Deus que ultrapassa as fronteiras do espaço, Senhor, e até do tempo. Que Tu possas, Senhor Deus, visitar cada casa, cada vida, Senhor, cada família, cada pessoa, em especial cada mãe, Senhor Deus, cada filho. Senhor Deus, nós queremos dar lugar, Senhor, à Tua presença, ao Teu mover no nosso coração. A caminhada do cristão, Senhor, tem a ver, Senhor, com um chamado à humildade, a nos deixarmos ensinar, Senhor. Fala, Senhor, conosco, remove a soberba, a arrogância, toda a barreira, Senhor Deus, quando nós achamos que já sabemos demais ou tudo, que temos recebido tanto, mas muitas vezes, Senhor, nossa dificuldade é de viver na prática, Senhor, o amor, Senhor Deus, seja em palavras, seja em ações. Vai nos capacitando, Senhor, nós temos crido que Tu és o Deus, Senhor, que ama pessoas, não coisas, e é assim que nós queremos também andar, não amando coisas, nem carros, nem casa, nem objeto nenhum, mas aprendendo a amar pessoas, Senhor Deus. Vem agora, Senhor, e traz este mover, Senhor, neste tempo de celebração ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos seguir então com o nosso tempo de celebração, em nome de Jesus. Olá! A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você gosta de receber presente? Eu gosto. Pensando em presente, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia junto comigo em João 3,16. Olha só. Aqui eu tenho um presente que foi me dado por meio ou através da lei da semeadura. Isso mesmo. Eu tinha comprado há um tempo atrás uma Bíblia, e essa Bíblia era na verdade um sonho. E um dia, em uma ministração na Semi-Liberdade, o Espírito Santo tocou meu coração e fez com que eu desse a minha Bíblia para um menino chamado Joel, morador de Florianópolis. Esse menino em recuperação sentiu no coração e comentou conosco sobre o sonho e a vontade de ter uma Bíblia, de ter essa proximidade com a Palavra de Deus. Então o Espírito Santo tocou o meu coração e eu entendi. Opa, vou ter que plantar na vida desse menino. De lá para cá, um dos irmãos da nossa igreja, Fonte de Vida, muito querido, Rodrigo Betim, junto com a Fag e toda a sua família, ele sentiu no coração, sem saber dessa história, o Espírito Santo tocou na vida dele para me dar esse presente aqui. Quero compartilhar com você também um detalhe. Lá, aquela Bíblia que eu gostava tanto, faltava uma coisa que eu não tinha visto quando eu comprei, porque eu comprei ela fechada, lacrada. Eu não tinha percebido de que a letra era muito pequena. E quando eu pedi ao Senhor, eu pedi: Senhor, faltou um detalhe. A letra um pouquinho maior. Quando eu recebi esse presente veio justamente da forma que eu pedi. Ali aconteceu na minha vida a lei da semeadura. Não foi uma troca, não foi um presente de amigo secreto, mas é que Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Então eu queria compartilhar com vocês a respeito de presente e gostaria de falar para você: presente, para recebermos esse bom presente, é bom estarmos presentes. Parece uma coisa bem redundante, mas entenda. João 3,16. Esse presente aqui já foi nos dado. Vamos ler a palavra do Senhor? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. Acompanhe o texto e medite junto comigo. O comecinho do texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, foi nos dado. Esse presente, chamado vida eterna, é necessário de que eu e você, nós estejamos presente para receber esse presente. O que eu quero compartilhar com você com relação a estar presente dessa maneira tempo? O mundo, não só o que nós estamos vivendo, mas durante todas as gerações, sempre quis impulsionar muito a humanidade para estar vivendo o medo do futuro, ou seja, estampada uma pergunta: o que será de nós? Ou retrocedendo lá no passado, a ponto de vivermos simplesmente os nossos traumas. E muitas das vezes nós esquecemos que o lugar onde nós devemos estar é no presente, no momento atual, para recebermos e podermos usufruir o presente do Senhor nos dado, que já foi nos dado, a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E esse presente é tão importante na minha e na tua vida, de que nós podemos usufruir e nós também devemos espalhar, compartilhar, passar para frente. Assim como dei aquele exemplo com relação à palavra de Deus que eu amo tanto, de ter dado a um menino, lembre desse nome nas tuas orações, Joel, e depois de ter recebido o presente também, que é a palavra de Deus, através dessa família que nós amamos tanto, a família Betim, lá do Rodrigo, da Faiga, do Natan, do Nicolas. Então esse foi só um exemplo para demonstrar o amor e o cuidado do Senhor para o meu e o teu coração, a respeito do plano de salvação. O presente está exposto, o presente foi nos dado, que eu e você possamos viver e possamos compartilhar nos dias de hoje. Então, por isso, esteja presente para viver o presente do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos estar nesse tempo, vivendo o Teu querer, vivendo e aceitando o Teu presente, por meio de Jesus Cristo entregue lá na cruz do Calvário, que é a vida eterna, que é o plano de salvação, que alcança a minha vida e a vida de todos os meus irmãos, junto com todas as nossas famílias, Senhor. Porque nós, nesses dias, devemos estar compartilhando esse presente. Vida eterna é para mim, vida eterna é para minha família, para os meus amigos, conhecidos ou não, para todos, Senhor. Que nós possamos compartilhar o Teu presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelo plano de salvação que alcança as nossas vidas. Amém, Jesus. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.
Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. O Espírito, ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Olá, graça e paz, queridos irmãos. Quero antes de tudo expressar minha
minha alegria, né, de ter sido convidado pelo pastor Osmar para partilhar uma palavra com essa amada igreja. Eu creio que aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, de fato, é algo poderoso. O meu desejo é que venha impactar a sua vida como tem impactado a minha e da igreja aqui de Dourados, né? Eu sou Silvano, sou pastor em Dourados, Mato Grosso do Sul. Quem sabe futuramente tenhamos uma oportunidade, né, de estar aí conhecendo essa igreja. Talvez também, né, pastor Osmar, pastora Mari, em algum momento possam estar aqui em Dourados e a gente ter uma interação aí ainda maior. Que Deus te abençoe. Quero orar com você pedindo pela palavra que nós vamos receber. Deus amado e santo, nós queremos te bendizer, Senhor Deus, por tudo aquilo que tu tens gerado em nós nesses dias de isolamento, de pandemia, Pai amado. Nós sabemos que são dias difíceis, mas igualmente podemos experimentar o teu cuidado, a tua bondade se manifestando em nós e através de nós, Senhor Deus, também para impactar, Senhor Deus, a realidade onde nós estamos, para que sejamos como teu povo, um povo, Senhor Deus, que é influente, verdadeiros luzeiros, ó Pai, da tua palavra para um mundo que está perdido. Nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos irmãos. Uma palavra que tem uma circunstância, talvez primeiro dizendo, que tem inquietado o meu coração nesses dias, é que nós estamos vendo a grande dificuldade em que o mundo experimenta em viver na sua experiência de família aquilo que o Senhor tem para nós. Família é bênção de Deus, né? Existe uma máxima muito conhecida que diz que a família é a célula máter da sociedade. Creio que mais do que isso, a família é o veículo de bênção de Deus para o mundo. Viver família é viver a vontade de Deus, é experimentar bênçãos, dádivas, né? E ser instrumento de transformação. E a palavra que eu tenho para partilhar, se fosse intitular ela, seria família como agente de transformação para o mundo em que nós vivemos. Eu quero apoiar essa palavra em um salmo, salmo de número 78, um salmo que eu gosto muito, dos versículos 1 até o 8. Né? Eu passo a ler esse salmo e diz lá assim, olha, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Que palavra, meus irmãos, que palavra abençoada, abençoadora. Eu gosto muito, né, desse salmo, já da maneira como o salmista ele escreve, né, e ele traz no primeiro versículo já uma dimensão assim de um salmo sendo escrito como voz de Deus, como Deus falando para o seu povo, Deus dando uma palavra, né, dizendo, povo meu, escute o meu ensino, escute aquilo que eu tenho para dizer. E é muito convidativo, né, quando ele diz assim, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Quando a gente tem muito interesse em uma palavra, é muito natural, né, essa expressão de ter inclinar os ouvidos, você chegar mais perto. Então eu já tenho tomado essa palavra como algo que está chegando a mim, Deus dizendo assim, para tudo que você está fazendo.
Para a tua rotina, para a tua agenda, dá um tempo. Deixa eu dizer uma coisa. Creio que você já deve ter vivido alguma experiência assim, conversando com alguém, né? Você diz, espera um pouquinho, ouve aqui, deixa eu te dizer alguma coisa. Eu creio que tem algo que você precisa saber que vai mudar a forma como você está vivendo. Queridos irmãos, eu de fato creio nisso, assim, que eu e você, famílias do Senhor, nós temos um papel que está para muito além, talvez, do que a grande maioria da igreja tem vivido. A grande maioria da igreja, eu creio, não tem se aplicado a ser esse instrumento de transformação para o mundo, para o tempo que nós vivemos. O mundo, ele carece de fato de referencial. Quando nós ouvimos, não deveria ser estranho para nós ouvirmos de que a família está vivendo um bombardeio e ela está, vamos dizer assim, né, num saldo geral, ela está perdendo. O número de divórcios, o número de crises familiares é cada vez maior a ponto, né, de que dentro da própria igreja nós já estamos vivendo uma situação em que nós estamos nos conformando ao formato que o mundo tem vivido. Eu lembro de uma ocasião em que eu ouvi um testemunho, né, de um pastor que dizia, na verdade, né, que ele foi abençoado uma vez que ele rompeu com o primeiro matrimônio, que era, segundo o seu testemunho, né, era como é que eu vou dizer assim, um bombardeio de Satanás. Ele estava sendo usado para trazer derrota na sua vida, e ele dizia assim, graças a Deus ele foi livre daquele matrimônio para viver agora sim o segundo matrimônio como vontade do Senhor. É claro que nós vivemos numa realidade em que nós precisamos compreender, né, que como igreja nós não apenas acolhemos, como vivemos o nosso meio, resultado da dureza do coração do homem. A palavra do Senhor diz, né, que o divórcio ele é uma realidade cujo princípio é a dureza do coração do homem. E nós lidamos com isso o tempo todo, né? Mas de maneira nenhuma nós deveríamos ver a ruptura de um relacionamento como uma bênção, senão com a realidade do nosso próprio fracasso, de que nós fracassamos. Como homens e mulheres, não conseguimos zelar por aquilo que é dado por Deus, e Deus, na sua maravilhosa graça, Ele nos dá sempre novas oportunidades. Daí sim é possível entender, né? E que quando vivemos isso, tanto mais devemos zelar para que um segundo relacionamento, ou terceiro, enfim, que ele seja, por fim, aquilo que Deus tem para nós como famílias. Mas essa é uma realidade que o mundo vive, que a igreja ela vai tendo que aprender a lidar com isso, e em todo o tempo trazer, né, a perspectiva de fazer com que a nossa casa, a nossa vida, a nossa família de fato sejam aquilo que Deus quer para nós. E é isso que esse salmo quer dizer. Por isso ele diz assim, inclina, ouve aqui, ouve aquilo que eu tenho para dizer. Eu tenho extraído, né, desse salmo, então, 5 princípios que eu creio assim, muito oportunos e necessários para que nós venhamos a experimentar na nossa casa aquilo que Deus tem para nós. Não seja conosco, né, como aquele menino que chegou no pai e disse assim para o pai, pai, quanto que custa para casar? Aí o pai respondeu já de prontidão para o filho, não sei, filho, estou pagando até hoje. E histórias como essa, né, claro, como uma brincadeira aqui, mas elas representam de fato muito daquilo que o mundo pensa sobre o casamento, né, sobre a vida em família, aquilo que Deus tem para nós. E há uma rechaça do mundo, dizendo que o casamento, a família, é uma instituição falida, que isso seja repreendido entre nós. Família continua sendo bênção de Deus. Há fatores na experiência familiar, nós vamos ver alguns deles aqui, que são transformadores. Eu e você, como família, nós somos agentes de transformação para o mundo em que nós vivemos. Pois bem, vamos lá então, vamos olhar para esses
princípios que nós podemos encontrar nessa palavra. O primeiro princípio, para que a minha casa, a sua casa, a nossa família seja agente de transformação, é que a nossa família seja uma família onde há preparação. Ouça bem essa palavra, né? Uma família em que nós nos estruturamos e vivemos de tal maneira que o tempo todo nós nos preparamos para viver o mundo como ele é. Nós nos capacitamos, nós agimos na vida um do outro, trazendo ensino, né? O salmista, ele começa falando de um ouvir e um aprender. Uma família onde há preparação, uma família onde há, primeiro, disposição em ouvir. O marido é capaz de ouvir a esposa ouve o marido, os pais, eles ensinam os filhos que têm prontidão em dar ouvidos a direções. Como hoje, nos dias que nós vivemos, também já temos entendido e aprendido que pais, muitas vezes, precisam ouvir também os seus filhos. 1 Timóteo 5,8 diz assim que aquele, né, que não cuida da sua família, ele é pior do que um incrédulo e abandonou a fé. Olha que palavra forte, né? Dizendo assim que precisa existir dentro da nossa casa essa preocupação o tempo todo, né? De ensinar, de orientar, de exortar, de aconselhar, e em todos os âmbitos. Deuteronômio 11:18, olha que palavra legal que diz lá para nós, Deuteronômio 11:18, deixa eu ler essa palavra para você. Deuteronômio 11:18, diz assim, olha, gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. É uma palavra, na verdade, dizendo assim que a nossa vida precisa ser regada do ensino da palavra de Deus. Você precisa se perguntar quanto tempo você tem reservado do seu dia, da sua semana, para falar das coisas de Deus, da palavra do Senhor, para compartilhar ela com teu filho, com a tua filha, para falar sobre aquilo que você tem vivido da palavra do Senhor. Um segundo princípio alinhado com esse é de que a nossa família, para ser transformadora, ela precisa ser uma família onde há promessa, onde se conhece as promessas do Senhor, onde se vive e se partilha delas, né? Nessa palavra, o salmista ele fala assim que precisam ser lembrados os louvores do Senhor. Isso significa falar sobre as coisas que Deus tem feito, né? Nós louvamos alguém por aquilo que ele faz. Então significa você perceber, ter um olhar clínico capaz de perceber aquilo que Deus está fazendo e falar sobre isso, exaltar o nome do Senhor. A cada conquista, a cada bênção recebida, uma cura, um cuidado, uma porta que se abriu, né? Diante disso ele fala, né, que precisa ser lembrado o poder do Senhor. Mais do que isso, ser lembrado a tudo aquilo que Deus é. Deus é poder, Ele é dinamis, Deus é amor. E essas coisas precisam ser lembradas, nós precisamos aprender a conversar sobre isso. O que Deus é na minha vida, o que eu já experimentei da bondade e do cuidado dele sobre mim. Ele diz mais, falando sobre a família onde há promessa, né, de que nós precisamos lembrar as maravilhas que o Senhor fez. Na verdade, é lembrar que tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz extrapola, né, vai muito além daquilo que nós possamos entender, compreender, daquilo que nós conseguimos fazer.
O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, final do capítulo 2, ele diz, né, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Na verdade, sempre o agir de Deus está para além daquilo que nós precisamos, daquilo que nós conseguimos mensurar na nossa oração, na nossa busca de Deus, no nosso clamor diário, né? Deus sempre vai muito além. Então, é uma família, na verdade, que conhece a palavra a ponto de saber que há promessas para a vida em família. Há muitas verdades alinhadas com você viver dentro da sua casa aquilo que Deus tem estabelecido. O resultado de viver a vontade de Deus é, de fato, experimentar nossa casa como uma casa onde há promessas. No livro de Gênesis, nós vamos conhecer a história, né, do Abraão, a maneira como ele é separado pelo Senhor para ser bênção para todas as nações da terra. Essa palavra ela precisa ser vivida na minha e na tua vida, ser reproduzida. A minha casa, a sua casa, é uma casa, na verdade, que é chamada para ser bênção sobre outras nações, sobre outras famílias, sobre outras vidas. O mundo está carente, na verdade, é disso, é de poder olhar para determinadas famílias e reconhecer que existe um outro jeito de viver do que aquele que o mundo tem experimentado. O mundo, de fato, ele experimenta dia a dia a família como lugar de tragédia, como lugar de crise. Eu já passei pela experiência de quando fui falar, pregar sobre a cruz do Senhor, como aquela cruz que nós temos que tomar sobre nós, aquele que quer seguir a Jesus precisa tomar a sua cruz e seguir. De repente ouvir uma expressão até exagerada de uma irmã: pastor, a minha cruz é o meu marido, bêbado, e só traz problema. E muitas vezes quando a gente fala sobre isso, as pessoas alinham a ideia de cruz com esses pesos que o mundo vai se habituando a viver, a ter de repente um marido que é um alcoólatra, a ter um filho que é um drogado ou um preguiçoso, a ter uma filha que é rebelde, e as pessoas se habituam, é assim mesmo, na cabeça do mundo, é assim mesmo, não tem o que fazer, é desse jeito. Mas elas precisam olhar para a minha e para a sua casa e dizer: dá para ser diferente. Você já pensou as pessoas olharem para você e desejarem? Quantas vezes isso acontece, de pessoas olharem para a vida de um crente, a família de um crente, e dizer: poxa, como eu gostaria que a minha casa fosse como a sua. A nossa casa, nós temos 3 filhos e foi uma casa sempre cheia de crianças dos vizinhos, dos amigos, que na hora de optar por onde estar, por onde passar uma tarde brincando, optavam por estar na nossa casa. E muitas vezes diziam, depois chegava até nós, diziam em casa que era tão bom estar na casa do pastor e da pastora. Por quê, queridos? Porque a nossa casa é convidada a ser, como eu tenho dito, agente de transformação. Tudo aquilo que está alinhado à palavra precisa ser vivido na minha e na sua casa. E nós vamos ver muitas pessoas desejando viver aquilo que nós temos vivido. Um terceiro princípio, já um terceiro princípio mesmo. É uma casa que é agente de transformação. É uma casa que aceita os propósitos de Deus para o lar. Versículos 5 ao 7 da palavra que nós lemos lá do Salmo, ela diz assim, eu quero reler de novo para você poder compreender. Ela diz assim, olha, versículos 5 ao 7. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez,
contassem aos seus próprios filhos. Então, só então, eles porão a confiança em Deus e não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. A Bíblia muito claramente, ela aponta para nós que existe propósitos que Deus tem para a vida da família. Existe um caminho que foi trilhado pelo Senhor, né? A família, na verdade, ela é o caminho mais fácil e mais rápido para nós entendermos como que Deus deseja se relacionar conosco. Deus se relaciona eternamente como família, o Pai, o Filho e o Espírito. E Ele estabeleceu, na verdade, a família como um caminho de comunicação entre nós. Aquilo que nós vamos desenvolvendo na nossa vida em família é muitas vezes, né, a melhor maneira que nós temos para entender como Deus quer agir no nosso meio. A maneira como nós desenvolvemos o nosso relacionamento, a nossa comunicação, a maneira como nós experimentamos a troca, né, de cuidado, de expressões de amor, elas estão diretamente alinhadas àquilo que nós queremos viver como filhos do Senhor. Não é à toa, né, que nós nos relacionamos com o nosso Deus como Pai, em que Ele nos trata por filhos, em que Ele se manifesta a nós como uma mãe, o seu amor ele se expressa de maneira maternal, porque nessas figuras nós vamos encontrando os propósitos de Deus. É por isso que ele diz, olha, Deus estabeleceu um decreto em Jacó. Deus estabeleceu algo lá naquele homem, na vida daquele homem, para que chegasse a nós e pudesse trazer a nós um alinhamento com a vontade do Senhor. Esse caminho, esse propósito, ele precisa ser reconhecido para que, através dele, a nossa confiança, ela seja posta em Deus. Quando você vive e ensina esses propósitos ao Senhor, você está preparando os seus filhos a colocarem toda a confiança no Senhor, a fazer com que na vida deles os feitos do Senhor sejam lembrados. O quarto princípio, queridos, dessa palavra é que os mandamentos do Senhor eles sejam ensinados, eles sejam obedecidos. Eu tenho entendido algo, talvez novo na minha experiência, que é que os mandamentos eles não deveriam ser praticados, obedecidos por um mero legalismo, mas que existe sim um desejo do Senhor de ver com que haja um alvo na minha e na sua vida de cumprirmos os mandamentos. O Senhor Jesus, ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, há aí um fator importante, que é dizer que a minha maneira, a sua maneira de praticarmos os mandamentos é para que eles sejam uma expressão nossa de gratidão e amor ao Senhor. Os mandamentos, eles não são uma forma de conquistar a salvação, de conquistar méritos diante do Senhor, mas são um princípio que demonstra o quanto eu amo o meu Senhor. Quando um filho ele obedece ao pai, mais do que simplesmente cumprir com uma ordenança da parte do seu pai, ele está dizendo, pai, eu te amo, e porque eu te amo, eu quero fazer aquilo que agrada o teu coração. É como alegra o coração ver os filhos fazendo aquilo que foi ensinado. 1 João diz assim que não há uma verdade maior do que essa, melhor do que essa, do que os pais saberem que os seus filhos andam na verdade. Não há uma informação melhor. Por quê? Porque esse é o caminho, isso agrada o coração. Então, esse é um alvo nosso, é um princípio para a vida da família, praticar os mandamentos com uma expressão de gratidão e de amor ao Pai. Por fim, queridos, o último princípio, uma família transformadora, uma família precavida, uma família que é capaz de perceber onde as coisas estão desalinhando para rapidamente voltar à vontade do Senhor. No final
no versículo 8, né, do Salmo 78, ele diz assim: eles não serão como seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal, gente de espírito infiel. E eu vejo nessa palavra uma sequência de afastamento dos caminhos e da vontade do Senhor. Como é que nós começamos a nos afastar de princípios da vontade do Senhor? O primeiro ponto é a teimosia. Quando nós começamos a insistir em não obedecer a Deus, a resistir à sua direção, isso é teimosia. Quando nós decidimos não praticar princípios da palavra de Deus para que a nossa casa seja abençoada, isso é um ato de teimosia. A sequência dessa teimosia é a rebeldia. A teimosia às vezes se resume a um ato, 2 atos. A rebeldia é quando repetidas vezes nós deixamos de cumprir com a vontade do Senhor. Após isso, vem a inconstância. Uma pessoa teimosa e rebelde, ela deixa de ter prazer na presença do Senhor. Ela não quer mais estar regularmente, ela passa a não estar interessada em estar no ambiente do culto. Em casa, igualmente, seu ambiente de oração é abandonado, a leitura da palavra é abandonada, então ela se torna inconstante. Infelizmente, queridos, o resultado, o 4º passo dessa sequência é a infidelidade ao Senhor. É o adultério espiritual. Isso vai trazer prejuízos na sua relação com Deus, mas vai trazer prejuízo também na sua relação familiar. Os mesmos 4 passos são dados em direção à ruptura da vida em família. Teimosia, seja de filhos para pais, seja de marido, esposa, esposa, marido. Vem a rebeldia, vem a inconstância, não há mais prazer de estar junto. Quantas famílias não têm prazer de estar junto, são inconstantes uns com os outros. E o 4º passo, evidentemente, é infidelidade. 5 princípios dessa palavra. O último, eu entendo que ele vem como um alerta para que nós possamos tomar todo cuidado. Quando a teimosia começa a aparecer, sente para conversar, sente para alinhar os passos, os caminhos. Volte, olhe lá para trás de tudo aquilo que antecedeu e entenda que o passo da teimosia, quando vai entrar nesse 5º princípio que é negativo, você precisa voltar lá atrás, buscar preparação, ensinar a palavra de Deus, olhar para as promessas que a Bíblia tem para a vida em família, lembrando dos louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. É preciso voltar a lembrar os propósitos que Deus tem para a vida em família, para o seu lar, recolocar a confiança no Senhor, os feitos do Senhor sendo lembrados em todo o tempo e voltar a desejar praticar os mandamentos do Senhor como um princípio de manifestação de gratidão, para que, através disso, a família volte a experimentar as promessas, as bênçãos, a graça do Senhor em todo o tempo. Eu quero orar com vocês, quero colocar tudo isso diante do Senhor. Deus amado e santo, nós cremos, Pai, que o Senhor tem alvos tremendos através da família, para que ela seja uma referência, Senhor Deus, e ela possa tocar em outras vidas, ela possa tocar em outras famílias, ó Pai amado, e ser um instrumento de bênção para todas as nações. Pai Santo, nós clamamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja derramando a sua graça sobre as nossas casas e nesses dias, Pai, dias de crise em que vemos tantas notícias ruins relacionadas com as famílias. Nós, como teu povo, possamos ser, Senhor Deus, esse instrumento, essa ferramenta, Pai amado, para levar alento, para levar esperança, para trazer cura e restauração sobre todas as casas, sobre todas as famílias. Nós clamamos, ó Pai, e pedimos assim juntos a Tua bênção sobre nós, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Então, queridos, recebemos a palavra de Deus
Importante, né, refletirmos sobre todo este propósito de Deus na nossa casa, né, o propósito de sermos família. E louvamos a Deus aí pela vida do pastor Silvano, sua esposa, a pastora Cristina, que Deus abençoe a vida deles, seus filhos e a igreja lá em Dourados, a Fonte Church Dourados, né, Mato Grosso do Sul, em nome de Jesus. Também eu gostaria de, no final deste tempo de celebração, ainda deixar aqui uma notícia para você. Domingo que vem nós estaremos retomando os nossos cultos presenciais. Obviamente não vai ser como era antes, né? Nada mais é como era antes. Essa é a verdade. Né? O anormal virou normal, né? Estamos tendo que nos ajustar. Então nós estaremos fazendo 2 cultos, um matinal das 9 às 10 horas da manhã, culto de 1 hora, e outro noturno das 19 às 20 horas. Em cada culto desse nós teremos apenas 32 lugares, por causa das questões legais, né, das restrições legais. Todos estão convidados, né? Há recomendações que nós temos postado, obviamente, né? Mas ninguém de forma alguma está proibido de estar conosco, né? Mesmo aqueles que são né, do grupo de risco, mas que desejam estar conosco lá, ou pessoas idosas, nós não proibiremos a entrada, né? Nós estaremos orientando, né, a todos a estarem fazendo o uso do álcool gel, das máscaras, tomando os devidos cuidados, né? Solicitando que os irmãos também mantenham uma certa distância. De repente você pode conversar com seu irmão, né, mantendo a distância devida, e abraçar ele, talvez fazendo um gesto como aquele do coraçãozinho, né, que todo mundo faz, ou assim, né? Mas é um tempo especial de voltar, né, de novo a nos reunirmos em comunidade, estarmos juntos, celebrarmos o Senhor juntos, né, de uma maneira mais próxima, e também estar ali animando o nosso coração com a palavra de Deus, uns aos outros juntos ali. Para aqueles que não podem, né, estar presente e não sentem seguros, né, nós estaremos providenciando a transmissão online do culto. Estamos já vendo como é que vamos fazer isso, e a gravação dos mesmos, tá? Mas é nosso desafio e desejo, né, de que você possa chegar assim, né, e congregar conosco. Para isso, nós vamos abrir inscrições, né, para os cultos da manhã e da noite. A pessoa responsável por isso é a pastora Mari, você pode entrar em contato com ela. E neste domingo, em especial, estaremos celebrando a ceia, né, de uma forma também um pouco diferente. Cada pessoa, ao entrar na igreja, vai receber um kit, né, e nós estaremos, então, celebrando a ceia do Senhor juntos, como igreja do Senhor, como Ele mandou. Celebrando e segundo a orientação dele, né, fazendo isto em memória dele. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. Pai, que a tua boa mão guarde mente e coração. Que os teus filhos e filhas, Senhor, possam sempre lembrar, Deus, que tu és um Deus que nos chama à tua presença. De que nós devemos trazer diante de ti toda a ansiedade, toda a dificuldade, toda a nossa causa. Tu, Senhor, és aquele que julgas e defendes, Senhor, a causa dos teus filhos. Tens um cuidado especial pelos teus. A tua palavra nos ensina isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre a vida, Senhor Deus, de todos aqueles, Senhor, que nesta noite têm celebrado conosco, têm ouvido a tua palavra, e que teu Espírito Santo possa fazer com que o que nós ouvimos e o que nós celebramos aqui aqueça, incendeie o nosso coração, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, então, você, em nome de Jesus. Amém.